Boa tarde a todos. Meu nome é Nádia Maciel, eu sou professora do Departamento de Doenças Infecciosas e Parasitárias pelo IPTESP UFG. Hoje nosso assunto é sobre o atendimento de dengue na atenção primária. Mas por que falar de dengue numa época em que o assunto que reina é a Covid-19? Porque o nosso país tem uma peculiaridade de viver nesse momento várias patologias, né? O quadro epidemiológico nos faz ampliar esses diagnósticos diferenciais de febre. Então, estamos tendo casos que inicialmente são pensados como Covid ou então descartados e que, na verdade, na evolução se diagnostica como dengue. Então, é pertinente esse assunto nessa hora, certo? Então, o que é dengue? Uma doença febril, todos nós, brasileiros, né, já conhecemos. É uma doença febril, aguda, causada por um vírus de RNA, né, da família Flaviviridae, e a gente tem 4 sorotipos mais importantes, né? O DEN1, DEN2, DEN3 e o DEN4. Hoje em dia, nas doenças infecciosas, o que mais nos deixa intrigados é a resposta inflamatória sistêmica, né? Ela é através dela e dependendo dessa intensidade em que a gente vai ter um quadro clínico bem definido ou mal definido, ou um quadro com uma evolução mais grave. Então, hoje na dengue, nós também sabemos, né, que na verdade, é uma resposta inflamatória sistêmica ao vírus também, né? Ocorre infecção de macrófagos, né? Então aqui a picada do pernilongo, né? O vírus entra na corrente sanguínea. Vai ocorrer infecção de macrófagos, ativação dos mastócitos e com a apresentação dos antígenos virais ao linfócito T. E com isso, teremos uma resposta inflamatória sistêmica que pode, inclusive, levar ao óbito. Um outro mecanismo da fisiopatogenia que hoje em dia tem sido muito estudado é que, em países como o nosso, em que as pessoas são expostas a vários sorotipos do vírus, a reinfecção vai se comportar numa forma de resposta inflamatória sistêmica mais exacerbada. Então, ali os macrófagos ativados, né, principalmente pela interleucina 2, interferon gama e receptores da fração FC e antígenos virais, e isso vai propiciar um incremento da fagocitose das partículas virais e opsonização dessas partículas. Quando ocorre a reinfecção, toda essa resposta inflamatória vai ser exacerbada, e principalmente a interleucina 6, interleucina 8, interferon gama e o fator de necrose tumoral alfa, né, fazem a mediação da vasculite sistêmica e o dano tecidual da doença. Então, a dengue nada mais é do que uma resposta inflamatória sistêmica devido à presença desse vírus no nosso organismo, cujo alvo é o endotélio, né? Então, com isso, uma vasculite sistêmica e um dano tecidual importante. Com a resposta inflamatória ativada, vai ocorrer a inflamação de vários órgãos, né? Então, nos músculos, a gente vai ter mialgia, moleza, cansaço,
náuseas e vômitos, dor de cabeça, febre súbita e alta, a dor atrás dos olhos, principalmente porque o vírus ele tem um tropismo por grupos musculares e também nos músculos retroorbitários, falta de apetite e paladar, dor nos ossos e nas articulações. Quando a resposta é mais grave, né? Então a inflamação acontece no endotélio. Com isso, acontece aumento da permeabilidade vascular com perda de plasma para o meio extracelular. E aí é quando surgem os sinais de alarme, né? Então, como está perdendo líquido, o paciente começa a baixar a pressão, né? Ele fica taquicárdico, é uma resposta ao estresse, né? Pele pálida, fria, úmida, fortes dores abdominais, tem extravasamento de líquido para o terceiro espaço, né? Pulso fraco, boca seca, muita sede, vômitos intensos. E aí, no andar da resposta inflamatória sistêmica, sangramento na boca, gengiva, nariz, confusão mental, dificuldade de respiração, né? Também tem derramamento no espaço pulmonar, né? E perda da consciência e com isso choque e o óbito. O paciente geralmente vai ao óbito. Então, pela resposta imunológica, a infecção pelo vírus ela pode ser assintomática ou sintomática. O que me define? Se eu pegar dengue, eu vou fazer poucos sintomas ou eu vou fazer uma dengue hemorrágica? E isso, então, tem a ver com o tipo de vírus, né? Tem fatores que são do invasor, fatores que são do hospedeiro, né? E também fatores sociais, se esse paciente foi atendido no momento hábil, né? Então, o que vai me fazer clinicamente, vamos falar só clinicamente, né? Se eu vou ser assintomático ou não, depende do tipo de resposta inflamatória sistêmica que eu faço, né? Então, é uma doença de amplo espectro clínico, que pode ser desde oligossintomática até quadros graves, podendo evoluir para o óbito. Hoje, a gente identifica três grandes fases clínicas: a fase febril, a fase crítica e a de recuperação. Então, a fase febril, a primeira manifestação é a febre, né? Então o vírus entrou no organismo, aí a gente está no início das manifestações inflamatórias, né? Então a primeira manifestação é febre. Essa febre, ela pode ser termometrada ou apenas referida. Então o paciente ele pode te dizer: não, doutor, eu não medi, mas ontem eu estava me sentindo febril. Então, a gente aceita esses critérios, não precisa ser só a febre comprovada, tá? Ela pode ser baixa, mas geralmente é alta, tá? De 39 a 40 graus, mas tem pessoas que, por sua individualidade imunológica, vão ficar com febre mais baixa, tá? Então, você vai ter febre associada a cefaleia, adinamia, mialgia, artralgia, dor retroorbitária, exantema. Tá? Então, esses sintomas em resposta à inflamação. O exantema, ele pode aparecer em metade dos casos. É mácula popular, atinge face, tronco, membros de forma aditiva, não poupa plantas de pés e palma das mãos, e tanto que às vezes a gente entra no diagnóstico diferencial até de sífilis, pode entrar, né? Com ou sem prurido, frequentemente no desaparecimento da febre. Ultimamente, talvez por aquela resposta que nós estudamos da reinfecção, né? Quando acontece a reinfecção, vai acontecer uma apresentação, uma resposta imunológica de anticorpos mais precoce. Então, a gente tem
visto na literatura a descrição de alguns casos com o aparecimento mais precoce do exantema, que pode até nos confundir no diagnóstico de outras arboviroses. Mas assim, classicamente, ele vai aparecer a partir do 3º dia, certo? A diarreia está presente em percentual significativo dos casos. Habitualmente não é volumosa, cursa apenas com fezes mais pastosas, numa frequência de 3 a 4 evacuações por dia. Anorexia, náusea e vômitos podem estar presentes. Então, aqui vemos, né, a foto do exantema, né? Ele é generalizado e vai aparecendo de forma aditiva, né? No final, desce para membros inferiores. E aí a gente tem uma fase que é quando o paciente ele fica nesse intervalo entre ser grave ou a forma clássica. Então é a chamada fase crítica, de onde nós não podemos deixar de comparecer com esse paciente para acompanhá-lo, hidratá-lo corretamente. Esta fase crítica, por isso esse nome, ela, de acordo com o tratamento nessa fase, o paciente poderá evoluir ou não para uma fase mais grave. Então, essa fase, né, pode evoluir para as fases graves e, por essa razão, medidas diferenciadas de manejo clínico e observação devem ser adotadas imediatamente. Então, a fase crítica é justamente quando tem início da efervescência da febre, entre o 3º e o 7º dia da doença, acompanhada do surgimento de sinais de alarme. E é interessante porque o paciente, a febre começa a ceder quando o paciente diz, não, eu quero voltar a trabalhar, né? Então, na consulta, a gente já informa ao paciente, não, nós vamos te hidratar, depois eu preciso te observar, te acompanhar. Todo paciente com dengue tem direito a atestado de pelo menos 7 dias, certo? Para que você possa acompanhá-lo. Você pode dar uma declaração que ele está em acompanhamento e no final do quadro, quando você der alta, você coloca quantos dias ele esteve, né? Ele tem direito a atestado. Por quê? Porque às vezes quando o paciente vai abaixar a febre, ele se sente seguro para voltar ao trabalho e depois ele piora por lá e demora a retornar para a gente. Então, quando ele retornar, pode ser que a gente já tenha pouco o que fazer por ele. Então, nós vamos explicar a esse paciente que ele precisará ser acompanhado, que ele precisará retornar à unidade para, inclusive, pegar seu atestado. Certo? E quando, né? Então, quando tem um extravasamento para o meio extracelular, nós vamos perder líquido. Então, a pressão pode abaixar, né? Principalmente a pressão sistólica, por ser um tipo de resposta viral, a gente tem uma manutenção vascular periférica, da resistência vascular periférica. Então, a diastólica se mantém, e enquanto isso, a sistólica já pode começar a diminuir, né? E o paciente pode aparecer dor abdominal, né? Então, além da ação direta do vírus em alguns órgãos, como o fígado, por exemplo, né? Nós também temos o efeito, que é o principal, do extravasamento para o terceiro espaço. Então, o paciente pode ter dor abdominal intensa, vômitos persistentes, acúmulo de líquidos, levando a ascite, derrame pleural, derrame pericárdico, a hipotensão postural ou lipotímia,
não é? Hepatomegalia maior do que 2 centímetros abaixo do rebordo costal, sangramento de mucosa, letargia ou irritabilidade, aumento progressivo do hematócrito. Então, essa fase, que é chamada fase crítica, quando surgem os sinais de alarme, esse paciente deverá ser internado. Então, temos que ficar atento a esses sinais. Nós vamos falar mais um pouquinho disso mais para frente. E aí, né, as formas graves, que é pelo extravasamento de plasma, levando ao choque, o acúmulo de líquidos com desconforto respiratório, sangramento grave, sinais de disfunção orgânica, como coração, pulmão, rim, fígado e sistema nervoso central. Então, nessa fase, o paciente evolui para o óbito. Se for bem hidratado, bem compensado, vai entrar na fase de recuperação. Derrame pleural e ascite pode ser clinicamente detectáveis em função do extravasamento e da quantidade excessiva de líquidos infundidos. Também discutiremos sobre isso, né? Então, esse extravasamento é observado pelo aumento do hematócrito. Quando a sua maior elevação, quanto maior sua elevação, maior a gravidade pela redução dos níveis de albumina e por exames de imagem. Então, na dengue grave, teremos choque, hemorragias, disfunção de órgãos, encefalite, miocardite e elevação das enzimas hepáticas com comprometimento severo da sua função, né? Podendo as aminotransferases elevar até 10 vezes o máximo normal, né? Pode ter, no início, pode ter um aumento leve até 3 vezes, mas se não é hidratado corretamente, geralmente vai cursar, né, com esses achados. Então, a dengue grave, que no final será, o paciente geralmente necessita de unidades de tratamento intensivo, né, terapia intensiva. Alguns pacientes podem ainda apresentar manifestações neurológicas, como convulsões e irritabilidade. O acometimento grave do sistema nervoso pode ocorrer no período febril ou mais tardiamente na convalescência. E tem sido relatado também diferentes, né, quadros atípicos, quadros graves de meningite linfomonocítica, encefalite, síndrome de Reye, polirradiculite, né, polineuropatias como a síndrome de Guillain-Barré e encefalite. Então, são as manifestações graves, né, associadas à dengue. Em crianças e gestantes, o quadro pode ser atípico. Então, em crianças, quadro febril agudo, usualmente entre 2 e 7 dias e sem foco de infecção aparente. Então, a criança com febre, que você não delimita o foco, você tem que pensar em dengue. Na criança, pode ser assintomática ou com sinais muito inespecíficos. Só a dinamia, sonolência, recusa da alimentação, vômito, diarreia ou fezes amolecidas. Atenção para a dor abdominal em criança. Então, nós temos o Dr. Cláudio Siqueira, né, na sua tese de doutorado, que estudou crianças, né, professor aqui da escola, que estudou crianças, a manifestação da doença nas crianças. E observou que muitas vezes o quadro de dor abdominal, que pode ser desprezado, não pode ser bem avaliado, né, na criança ou pela mãe, ele pode estar traduzindo um quadro de dengue. Então, ficar atento para a dor abdominal em criança, né, principalmente quando a gente está com aumento de número de casos na nossa região. Em gestantes, há risco aumentado de sangramento de origem obstétrica, de aborto, baixo peso. E a avaliação do hematócrito nesses casos fica prejudicada, porque a hemodiluição na gestante é comum. Não é? Então, ficar de olho também na gestante. Então, vamos lá. Dengue. Quando que eu vou pensar em dengue? Quando eu tiver febre até 7 dias, geralmente são doenças agudas, né? A doença é aguda, então febre até 7 dias, acompanhada de 2 desses sintomas. Quais são eles?
exantema, mialgia, artralgia, prostração, cefaleia, dor retroorbitária com ou sem sangramento, náusea, vômito, leucopenia ou prova do laço positiva. Sempre pensar em dengue, né? Então, se eu tiver só febre, com náuseas e vômitos, pode ser dengue? Pode. Momento epidemiológico, estamos tendo casos de dengue? Na verdade, dengue ela já é endêmica no nosso estado, né? Então, o dengue sempre vai entrar nas nossas hipóteses, né? Então, eu tiver febre, só com náuseas e vômitos pode ser dengue? Pode. É claro que a gente vai pesquisar, ver se não tem rigidez de nuca, né? Se não tem, se o paciente tem epidemiologia para alguma outra etiologia, né? Teve contato com água de chuvas, com ratos, né? Pela possibilidade, por exemplo, de leptospirose, né? Então, nós vamos fazer uma anamnese com esse paciente, saber aonde ele esteve nos últimos 15, 20 dias, né? Para onde ele viajou, se ele viajou, quando ele viajou, por quanto tempo ele ficou, né? E aí, dentro desse contexto, nós vamos evoluir esses sintomas, né? Avaliar esses sintomas, inclusive para saber sobre como a evolução se deu. Então, eu costumo falar na minha prática clínica, eu falo com o paciente, eu pergunto ao paciente, que dia você começou com esse quadro, com essa febre, essa dor no corpo e essa vontade de vomitar? Ah, doutora, foi ontem. Ontem que horas? Mais ou menos ali na novela das 7. Então, eu vou fazer a conta e vou ver que meu paciente ainda não tem 24 horas do quadro, né? Mas se ele me fala, tem uns 3 dias, assim, de tardezinho eu comecei com o quadro. Então, a gente não conversou, né? Que os primeiros 3 dias, antes do paciente entrar na fase crítica, né? Ele pode ter só sintomas inespecíficos. Então, você já vai calcular como é que está a evolução desse paciente. Se eu tiver só febre, com dor retroorbitária e dor de cabeça, pode ser dengue? Pode. Então, sempre nós vamos pensar em dengue no nosso estado, que é Goiás, né? Então, ou seja, só prostrado com dor de cabeça, se ele teve febre, eu penso em dengue. Só nauseado, mas prostrado, se teve febre, eu vou pensar em dengue, né? Então, lembrar que dengue é febre com 2 desses sintomas, certo? Aí aqui eu pus uma brincadeira, né? Porque nós somos de Goiás, eu sou de Minas. Então, qual que é dizer que temos de lá, né? Salve a vaca do brejo quando ainda tem tempo. Então, como que nós vamos salvar, né, esse paciente da dengue, né? Então, antes do quadro ficar bem mais difícil, que eu vou mostrar para vocês agora mesmo como é mais difícil quando a vaca vai para o brejo, não é? Então, uma analogia com a doença, certo? Então, primeira coisa, o Ministério da Saúde tem esse fluxograma. Então, isso aqui você pode acessar pelo seu smartphone, você pode acessar pelo seu computador. Várias unidades de saúde possuem esse fluxograma fixado na parede. Se você acompanhar esse fluxograma, você não vai deixar de pensar em dengue, de diagnosticar corretamente a dengue, de classificar, porque nós precisamos classificar o paciente. Porque à medida que aquela resposta inflamatória sistêmica vai se desenvolvendo, que nós vimos lá atrás,
À medida que essa resposta vai se desenvolvendo, eu vou tendo a evolução do quadro clínico. Então, a gente classifica o paciente nas fases, né? Em grupos. Grupo A, B, C e D. Então, a primeira coisa é aprender a fazer essa classificação para a gente não perder esse paciente. E ela é dinâmica. Hoje, meu paciente está no grupo A. Mas depois da manhã, se ele não hidratar, né, se ele for um paciente que tem outras comorbidades, ele pode estar aqui no grupo D. Certo? Então, é importante que essa classificação seja na evolução do paciente. Então, e você escreva isso. Hoje, dia tal, a tantas horas, meu paciente está no grupo A. Conduta, hidratação, assim, né? Então, esse fluxograma, ele é bacana porque ele tem, inclusive, as quantidades de líquidos que você tem que dá para o paciente, qual a conduta que você tem que ter em cada grupo, quando você deve encaminhar, quando você deve chamar o SAMU. Então, não deixe de se orientar por esse fluxograma, ok? Então, quando o paciente chega na unidade, doutor, eu estou com febre e dor de cabeça, dor no corpo. Então, esse paciente, assim como aquele que chegar com febre, com vômito, suando frio, em todos eles vai ser muito importante a gente medir e anotar os sinais vitais. Nós vamos verificar a pressão desse paciente deitado e em pé. O seu peso, pulso, frequência respiratória. E vamos realizar a prova do laço em todos os pacientes, exceto se estiver sangrando. Então, chegou o paciente, sinal vital, pressão, pulso, frequência respiratória, peso. Eu peço o paciente para deitar, meço a pressão dele deitado. Pressão em pé. E vejo se a pressão está convergente. A gente não estudou na fisiopatologia que o paciente está perdendo líquido para o terceiro espaço. Então, o débito cardíaco está diminuindo, com isso a pressão sistólica diminui. Na fase inicial, né, no choque viral, não há diminuição da resistência vascular periférica. Então, a pressão diastólica vai manter-se. Então, o que vai acontecer? Uma convergência da PA sistólica e da diastólica. Então, é importante observar qual o comportamento da pressão sistólica e diastólica. Além do que, né, nós vamos anotar no prontuário, além do que a prova do laço em todos. Então, como eu faço a prova do laço? A PA sistólica mais a pressão diastólica e divido por 2. Então, uma vez que eu achei quanto que deu, né? Vamos supor, 12 por 8, tá? A pressão do paciente. Então, 12 mais 8, 20, dividido por 2, 10. Então, eu vou manter esse paciente, né? Eu vou insuflar o manguito e vou deixar 5 minutinhos. Ao final desses 5 minutos, a gente solta o manguito, né? E dentro de uma polpa digital no espaço cubital, né, você vai contar quantas petequias apareceram. Se for 20 maior que 20, né, tá positiva a prova do laço. Em criança, a criança geralmente não aguenta 5 minutos, então a gente faz 3 minutos e confere se há acima de 10 petequias. Então, em criança, o corte é 10, em adulto é 20 petequias. Então, a gente vai notificar esse paciente, é muito importante a notificação, né? Vai preencher a ficha de atendimento em dengue, o cartão do usuário e já vai iniciar a hidratação oral. Por quê? Porque esse paciente, vamos supor que a unidade esteja cheia, você já vai orientar, né, o técnico, a enfermeira, ou mesmo o médico, quem atender esse paciente do início, já vai pedir para ele começar a se hidratar enquanto aguarda ser chamado. E é claro que se a gente observar que a pressão está baixa, né, o
paciente tem algum sangramento, está taquicárdico, com respiração dificultosa, esse paciente vai passar na frente dos outros. Então, a hidratação já pode começar na própria unidade, né? Aqui em Goiânia, quando a gente teve um pico, né, da epidemia muito grande, a gente já diluía o soro e deixava em galões, e o paciente já ia tomando e contando quantos copos ele tinha tomado para o cálculo final, que nós vamos aprender a fazer agora mesmo. Vamos falar um pouquinho, então, como que vai ser esse atendimento na atenção primária, né? Isso aqui é muito importante, gente. Vocês vão ver esse desenho aqui muitas vezes. Por quê? Com a resposta inflamatória sistêmica, vai ocorrer o aumento da permeabilidade vascular do endotélio. E com isso, a perda de plasma pode, clinicamente, se manifestar até mesmo como choque, né? Em adultos, a gente considera pressão menor do que 90. Em criança, você tem que olhar na tabela por faixa etária, tá? Não considere, ele tem 11 anos, então 8 por 6 está boa a pressão. Não. Olhe a tabela para você considerar os valores corretos na faixa pediátrica. Então, a primeira coisa quando chegar essa suspeita de dengue para nós, primeira pergunta que nós vamos fazer, tem sinal de choque? Olha, se tem sinal de choque, é do grupo D na classificação. Então, pode ser sinal de death, né, morte. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pedir alguém para acionar o SAMU já, paciente chocado. Vamos pegar acesso venoso e começar a hidratar venosamente esse paciente. Se precisar de oxigênio, você já pode oferecer. Certo? Então, o paciente do grupo D, nós já temos que começar a hidratar esse paciente imediatamente, para que na hora que o SAMU chegar, ele já esteja começando a se estabilizar, certo? Tem sinal de choque? Não. Então, vamos investigar o grupo C, que vem depois do D? Até brinco com meus alunos, C é de sinal de alarme, né? Então, vem a pergunta. Então, ele não é no grupo D, não é choque. Não tem sinal de choque, eu pergunto. Tem sinal de alarme? Se ele tiver choque, é SAMU. Sinal de alarme, né? Então, sai o plasma e fica a massa de células, principalmente as células vermelhas. Com isso, o aumento do hematócrito, que é importante, né? Isso é tão importante, pessoal, porque tem pessoas que ficam esperando as plaquetas caírem. Ou então só vão dar o diagnóstico de dengue se as plaquetas estiverem abaixo de 150 mil na criança, né? Ou abaixo dos limites no adulto. Então, não fique aguardando por plaquetas. O exame que vai mais te ajudar é o hematócrito. Por quê? Aqui não houve saída de plasma, né, para o interstício, então no vaso ficaram principalmente as células vermelhas. E o hematócrito é um dado laboratorial que mede justamente essa concentração. Então, o que vai acontecer nessa fase? Vai ter aumento do hematócrito, que é o primeiro exame que altera na dengue. Quantos casos já recebemos graves, né, em que, quando o paciente foi para o óbito, nós fomos rever a trajetória desse paciente na rede e nós vimos que o paciente, 7 dias antes, já estava com o hematócrito alto, mas as plaquetas ainda estavam normais. E o paciente foi descartado, a dengue foi descartada para esse paciente. Então, o principal valor laboratorial que nós vamos procurar é o hematócrito, que é o primeiro exame que altera na dengue. As células brancas diminuem, né, a leucopenia, porque elas estão perifericamente
combatendo o vírus, então nós temos uma diminuição das células brancas e as plaquetas caem, mas mais tardiamente. Então, na fase inicial, nós podemos ter, primeiro, um hematócito normal, geralmente quando o paciente, aquele paciente que eu te disse, eu comecei ontem na novela das 7. Então, aquele paciente, se eu fizer um hemograma dele hoje, ele poderá estar normal. Então, na história natural da doença, o exame vai se alterar a partir do 3º dia. Então, a partir do 3º dia, nós já vamos observar o hematócrito e considerar dengue, se ele estiver elevado, mesmo com plaquetas normais, porque elas vão cair mais tardiamente. Então, o primeiro sinal é hematócrito alto. Então, o paciente tem sinal de alarme? Então, vamos brincar que sinal agora escreve com C, ó, sinal de alarme. O que é o sinal de alarme? É sinal que aquele plasma se extravasou e o paciente, ele pode ter sequestro desses líquidos no terceiro espaço e ele pode estar evoluindo para um choque. Então, é importantíssimo investigar esses sinais de alarme na admissão e durante a evolução desse paciente. Ele vai voltar para você e você vai questionar se ele tem sinais de alarme. Quais são eles? Dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, sangramento de mucosa, né? Prova do laço não é sinal de alarme. Prova do laço é uma fragilidade que também pode não ser específica de dengue, né? Agora, sangramento de mucosas ou qualquer outra hemorragia é sinal de alarme, certo? Letargia ou irritabilidade, prostração, moleza, hipotensão postural. A gente não viu que a sistólica está caindo porque teve perda de líquidos? Então, hipotensão postural, lipotímia. Lipotímia, para a gente ficar de pé, a gente precisa que nosso débito cardíaco esteja bem para estimular nossos receptores, né, da suprarrenal. Então, se não tiver volume, ao ficar em pé, eu não vou fazer uma resposta para aumentar a pressão, né, para não deixar ela cair, certo? Então, a lipotímia é um sinal importante. Tontura, desmaio, hepatomegalia maior que 2 centímetros, né? Icterícia, né? Aumento progressivo do hematócrito. A gente não viu do hematócrito? Então, esse aumento progressivo do hematócrito nos coloca o paciente no grupo C. Então, o paciente que eu vim avaliando, o hematócrito estava só levemente aumentado, mas depois ele aumentou uns 3 pontos, por exemplo, né? Aumentou mais de 20% do que ele era, é um sinal de alarme. A queda abrupta de plaquetas, queda mais de 20% do que ela era antes, né? Leucócitos menor que 1000, todos são sinais de alarme, são sinais relacionados a um pior prognóstico. Derrame acítico, pleural ou pericárdico, falta de ar, barriga inchada, coração disparado, né? Então, o que é interessante? Por que eu pus essa terminologia popular aqui? Que é uma forma da gente explicar para o paciente, olha, a senhora começou ontem o seu quadro, eu vou te acompanhar, a senhora vai hidratar todo dia do jeito que eu prescrever, e no 3º dia a senhora vai voltar. Mas antes, se aparecer qualquer sinal desses que eu vou te falar, né, a senhora vai retornar numa unidade de urgência. Então, se aparecer dor forte na barriga, vomitar várias vezes, começar a sangrar gengiva, olhos, ficar muito prostrada, desmaio, tontura, fígado crescido, amarelar, né, ficar com tiriça, ficar amarelado, né, esse é o que a gente fala para o paciente. Falta de ar, barriga inchada, coração disparado, tem que procurar uma unidade de urgência. Esse paciente ele poderá ser transportado para uma ambulância branca, encaminhado para a urgência, mas antes você já vai ligar o soro venoso, vai notificar e encaminhar esse paciente para internação. O paciente do grupo C, que é aquele que tem sinal de alarme, ele deverá ser internado. E eu posso fazer a reposição volêmica, então eu já vou pegar um acesso, né, nele,
e colocar 10 ml por quilo de soro fisiológico na primeira hora. Se eu tiver Ringer, hoje tem trabalho falando que é melhor, né? Lembrar que o soro glicosado, ele vai sair pro terceiro espaço também. Então, tem que ser um hipertônico, né? O soro fisiológico ou Ringer. Devem permanecer em acompanhamento em leito de internação no mínimo 48 horas, quem é do grupo C. Então, ter cuidado com esse paciente que vão para as unidades de urgência, de hospitais ou UPAs. O médico, passa 1.500 ml de soro e depois pode dar alta. Não é assim. O paciente do grupo C, ele deverá ficar internado no mínimo 48 horas. E assim vai se procedendo a reavaliação clínica, sinais vitais, PA, né? Avaliar a diurese, se ela está pelo menos 1 ml por quilo por hora, manter essa hidratação na segunda hora, até reavaliar o hematócrito, que deve ocorrer em 2 horas. Então, depois de cada fase de reposição volêmica, a gente reavalia esse hematócrito. Sendo o total máximo de cada fase de expansão 20 ml por quilo em 2 horas para garantir a administração gradativa e monitorada. E a gente pede para ter cuidado com o paciente cardiopata, idoso, nefropata, que essa hidratação ela tem que ser acompanhada em internação realmente. Então você vai auscultando o paciente, ver se ele não está encharcando, né? Então vai a diurese, como é que tá, né? Ver se o paciente está tolerando aquela hidratação, para você não hiperidratar, né? Mas nessa fase final, né, inicial, onde você está acompanhando o hematócrito, né? É interessante o hematócrito baixar esses 20% do que ele estava antes, né? Que aumentaram, para você ficar mais tranquilo com o acompanhamento desse paciente. Grupo C, se não houver melhora do hematócrito ou sinais hemodinâmicos, tem que repetir a expansão até 3 vezes. E a gente vai reavaliando clinicamente e fazer hematócrito após a conclusão de cada etapa, né? Se houver melhora, aí a gente vai para a fase de manutenção. Gente, isso tudo que eu estou dizendo está lá naquele cartaz que eu mostrei para vocês, que é o fluxograma do Ministério. Lá tem todas essas colinhas para a gente saber quantos ml por quilo, em quanto tempo. Então, não deixe de usar o fluxograma. A primeira fase, 25 ml por quilo em 6 horas. Se houver melhora, iniciar a segunda fase com 25 ml por quilo em 8 horas, sendo 1/3 com soro fisiológico e 2/3 com glicosado. Agora aqui sim pode-se usar o glicosado, que já é numa fase de manutenção. O paciente já saiu da sua fase mais crítica. Então, o paciente do grupo C precisa de avaliação contínua, se necessário pela equipe de enfermagem. Na presença de qualquer sinal de agravamento ou choque, a reavaliação médica deve ser imediata. Então, a ambulância branca que vai levar nosso paciente para a internação. Grupo C, ele tem sinal de alarme, mas não está chocado. Mas é esse paciente que, se não for encaminhado corretamente, poderá evoluir para o óbito. E o grupo B? Grupo B, brinco também com meus alunos, são os comórbidos, né? Então, febre mais 2 dos sintomas com fatores de risco. Quais são os fatores de risco para pacientes que não estão chocados e nem têm sinal de alarme, né? Mas não deixam de ser de risco porque estudou-se que essa população evolui com mais complicações e que evolui para óbito mais frequentemente. Então, a idade menor de 2 anos ou maior que 65 anos, gestantes, paciente de risco social, é aquele paciente que você conhece na unidade, ele não vai nem nas consultas marcadas para ele não faz nem o controle da pressão, imagine se ele vai ficar fazendo esse controle rigoroso na unidade, né? Então, paciente de risco social, alcoólatra, usuário de droga, portador de comorbidade, né? Quais são as comorbidades? Diabetes, doença renal, anemia falciforme, doença hepática, cirrose, né? São casos que podem evoluir mal. Obesos,
Prova do laço positiva. Então, a prova do laço positiva coloca o paciente aqui no grupo B, né? Elevação repentina do hematócrito mais que 10%. Se for 20% já é sinal de alarme, mas 10% já é grupo B, né? Ou queda abrupta de plaquetas ainda também não de 20%. Então, esses pacientes não estão chocados, não possuem ainda sinal de alarmes, mas eles são pacientes que merecem atenção, né? Então, o que a gente vai fazer com o paciente do grupo B? Paciente do grupo B, ele deverá ter o seu hematócrito naquele dia, certo? Então, você vai fazer o hematócrito para o paciente. Depois eu vou voltar nesse slide 37. Então, aqui, ó, grupo B, lembrar, né? Menor que 2 anos, maior que 65, gestante, risco social, qualquer portador de comorbidade, obeso, prova do laço positiva, elevação repentina do hematócrito ou queda abrupta de plaquetas. Esse paciente, você vai ter que ter o hematócrito dele no dia. Ah, mas a minha unidade não faz. Então, você vai ter que enviá-lo para uma urgência e escrever: atenção, paciente de risco, tem que ser avaliado numa UPA, né? Então, lá será feito um hematócrito, será observado o hematócrito. O paciente, desde o início, ele já tem um hematócrito menor que 38 em criança, menor que 44 em mulher e menor que 50 em homem. Então, se o hematócrito está abaixo desses valores, você poderá dar alta com essa prescrição para ele hidratar em casa. Então, essa é a prescrição. Então, você vai colocar, né? Fulano de tal, uso oral. Soro para hidratação oral. Por exemplo, 3 envelopes. Diluir um pacote em 1 litro de água. Tomar um copo de 200 ml a cada 2 horas por 6 vezes por 24 horas. Por quê que eu dei essa quantidade de soro? Então, o paciente ele tem 60 quilos. Esse aqui é nossa fórmula mágica, né? Que não é mágica, isso aí foram feitos estudos. Sempre a gente vai prescrever 60 vezes o peso do paciente. Então, se esse paciente pesa 60 quilos, 60 vezes 60, 3.600 ml. E isso aqui é a quantidade de líquido que ele terá que receber em 24 horas. Sendo que 1/3, ou seja, 3.600 dividido por 3, 1/3 tem que ser de soro necessariamente, oral ou venoso, né? E ele vai receber mais 2.400 de outros líquidos para completar esses 3.600, certo? Então, lá na prescrição, se ele tem que receber 1.200 ml certinho de soro, né? Eu vou dar para ele um copo de 200 ml a cada 2 horas por 6 vezes em 24 horas. Aí ele vai ter tomado 1.200 ml de soro. E para completar os 3.600, ele vai tomar mais 2,4 litros de outros líquidos. Você pode arredondar para 2,5 litros, por exemplo, para o paciente entender. Né? De outros líquidos, água, chá, suco, né? Dipirona, comprimido de 6 horas se tiver dor, ou paracetamol, se o paciente não tiver nenhuma disfunção hepática, né? E o que a gente vai falar para ele? Retornar à unidade ou urgência em caso de sinal de alarme imediatamente. Então, o retorno, eu pus aqui amanhã, porque aqui, isso aqui é você considerando o paciente que já está no hoje é o 2º dia de evolução e amanhã, o 3º dia, nós teremos que fazer o exame dele. Então, necessariamente, o paciente no 3º dia, ou antes, se agravar, né, ele terá que ter um novo exame. Então, aqui, nós fizemos o hematócrito do nosso paciente. Esses valores eram menores do que isso aqui. Isso aqui tem no fluxo do Ministério. Então, menor que 38 em criança, 44 em mulher e 50 em homem. Esse paciente ele pode ser liberado com prescrição para terminar de hidratar em casa, né? Eu posso fazer essa hidratação oral na unidade, observada, ou pode ser necessário ele
se ele não estiver tolerando receber venoso, né? E ele vai terminar de hidratar em casa e vai retornar no outro dia para outro exame. Por quê? Porque ele é um paciente do grupo B. Então, sempre o paciente do grupo B, eu vou ter que vê-lo diariamente, ou se ele for para uma UPA, uma unidade de urgência e tiver alta, eu tenho que saber o que está acontecendo com esse paciente. Então, se você tiver numa estratégia de saúde da família, você já pode pegar o telefone desse paciente, saber o que foi feito com ele, né? Se ele foi realmente para a UPA, porque esse paciente tem que ter um acompanhamento mais perto, né? Se for um paciente idoso, com a comorbidade mais avançada, ele já vai ser internado, mesmo sendo só grupo B, não é? Agora, eu fiz o exame e deu maior que 38 em criança, maior que 44 em mulher, maior que 50 em homem, esse paciente deverá ser hidratado venosamente na unidade. Eu vou repetir o hematócrito. Então, repetir. Após 4 horas de hidratação, né, a gente vai colher o sangue novamente. E aí, o paciente melhorou. Ele diminuiu de 38 em criança, menos 44 em mulher, menos que 50 em homem. Ele pode ter alta para terminar de hidratar em casa e voltar amanhã para novo exame. Você já pode dar até o pedido do novo exame para ele. Não melhorou? Permanece acima desses valores? Esse paciente já é encaminhado para a unidade de urgência, né? Ele já vira grupo C, porque após a hidratação ele não teve melhora nos seus parâmetros, certo? Tudo isso no fluxograma do Ministério. Esse fluxograma que tem. Esse é o grupo D, tudo que a gente tem que fazer, o grupo C e o grupo B. E nós temos o grupo A. O grupo A é aquele paciente tranquilo, né? Ele está com sintomas, mas ele não tem choque, não tem sinal de alarme, não tem nenhum fator de risco daqueles que a gente falou. Ele é chamado de grupo A. A gente vai hidratar, orientar, analgésico, né? Contraindicar anti-inflamatórios e explicar sinal de alarme. Ele deverá ser visto no 3º, no 5º e no 7º dia, ou mais, até tudo estar bem. Certo? Aqui é o cartãozinho que a gente tem, né? É o cartão de acompanhamento do usuário com dengue. Então aqui, gente, tem todos os sinais de alarme e a forma com as palavras populares que a gente tem que explicar para o paciente. Aqui a receitinha do soro, se não tiver oral caseiro, aqui a receitinha, né? Mas geralmente a gente dá preferência para o soro manipulado, porque ele tem seus componentes mais bem determinados. E a gente anota nesse fichariozinho, nesse cartãozinho, a evolução do paciente, para que o colega, caso ele passe mal, o colega tenha acesso às informações do que foi feito, o que está acontecendo com esse paciente. Garantir atestado médico para repouso, porque senão o paciente pode não retornar. Então, é direito do paciente com dengue um atestado de até 7 dias. Assegurar retornos, no mínimo 3º, 5º e 7º dias. Orientação, em caso de sinal de alarme ou sangramento, procurar serviço de urgência imediatamente. Então, nós já tivemos casos que às vezes o paciente tinha uma relação tão boa com o seu médico, que ele dizia, não, eu comecei a piorar sábado, mas eu esperei da segunda-feira para minha médica me ver. Você tem que informar o paciente que isso não pode ocorrer, né? Que se ele tiver o sinal de alarme, como está até no cartãozinho do usuário, como você explica com ele verbalmente, esse paciente tem que procurar o serviço de urgência imediatamente. Repetir para todos os sinais de alarme. Então, frisar sobre o sinal de alarme, né? Lembrar que o soro não deve ser guardado, não pode ser guardado na geladeira, né, para ele não cristalizar. Então, ele fica na unidade, o paciente forra com um paninho de prato, por exemplo. E ele vai tomar quantos copos equivaler o seu 1/3 do seu peso vezes 60, né, para dar aquela quantidade de ml.
Isso aqui, gente, novamente a vaca aí, ó, que aqui, você tirar a vaca do brejo agora é bem mais difícil. Então, isso acontece quando se espera a queda de plaquetas para hidratar corretamente. Então, depois que uma coisa dessa aconteceu, né, que o paciente já é grupo C, é grupo D, aí você perdeu o tempo hábil de tratar esse paciente. Então, a chance dele evoluir para óbito, né? A gente sabe que a mortalidade é 1% dos casos graves. Então, não tem porquê o paciente não receber a hidratação correta, certo? Então, vamos socorrer antes de acontecer uma coisa dessa. E aí, alguns lembretes finais, né? Qual que é o papel do médico? Ele registra a anamnese bem feita, pergunta sobre doenças crônicas, medicamentos utilizados, se usou anti-inflamatório, anticoagulante ou não, a história vacinal, né? Se esse paciente viajou recentemente, se teve contato com ratos, carrapatos, certo? Exame físico completo, dados vitais. Então, se a enfermeira ou o técnico de enfermagem não tiver conseguido te dar os dados vitais, às vezes numa unidade muito lotada, na epidemia, na época de 2013, nós tínhamos às vezes 60 pacientes na nossa unidade com dengue. Então, esses dados vitais, como a gente falou, são de extrema importância porque eles é que vão permitir a classificação do paciente. Ele está chocado? Ele tem só sinal de alarme? Ele é só grupo de risco? Ou é um paciente que não tem nada disso, né? Então, a pressão, frequência cardíaca, frequência respiratória, PA deitado e em pé, prova do laço. Pesquisar sinais de choque sempre, sinais de alarme, estadiar. Então, o médico estadia em A, B, C ou D. Solicita exames pertinentes, não utilizar salicilato ou anti-inflamatório não esteroide, cuidado com ibuprofeno, certo? Ah, não, mas ele pode usar, melhor não usar anti-inflamatórios, né? Principalmente em criança que usam, recebe muita prescrição do alívio, né? Tratar de acordo com o estadiamento, ofertar hidratação oral ou venosa imediatamente após a consulta e a prescrição detalhada, explicar. Não adianta você só dizer para o seu paciente, tome bastante líquido. Não. O que a gente estudou? Eu vou falar 60 vezes o peso, vou dividir por 3, esse 1/3 vai ser de soro e os outros 2/3 de outros líquidos, em 24 horas. Então, se você pedir para o seu paciente voltar em 48 horas, ele vai repetir no outro dia, né? Inclusive, no terceiro dia, quando ele vier, ele já vai trazer a garrafinha dele para ele ficar hidratando até ser examinado. Exames, né? O NS1, até 3 dias, o isolamento viral é até o 5º dia. É interessante notar que NS1 não possui 100% de sensibilidade. Eu já tive casos que foram NS1 negativos, mas a clínica era soberana e eu tratei como dengue. E depois, a partir do 7º dia, 6º, 7º dia, que a gente vai ter a positivação da IgM, né? Então, a sorologia a gente vai pedir a partir do 6º, 7º dia. Então, esses exames que detectam vírus é na fase inicial e depois na fase, a partir do 6º dia, só a sorologia. Se houver suspeita de dengue, deve ser tratado como dengue, certo? Não ficar só se baseando em exames, não. Lembrar quando que eu tenho que internar meu paciente. Se ele tiver sinal de alarme ou choque, sangramento grave e comprometimento grave de órgãos. Isso a gente já falou. D, ele vai para UTI, né? C, para uma unidade hospitalar. O paciente que às vezes é grupo A, ele é tranquilinho, mas é aquele paciente que te diz, não, eu detesto soro, eu não consigo ingerir soro. Eu não gosto de tomar muito líquido, eu gosto só de tomar Coca-Cola, por exemplo, não é? Então, o paciente que recusa a ingestão de alimentos e líquidos, ele tem que ser internado para receber venosamente, não é? Parentalmente. Comprometimento respiratório, dor torácica, dificuldade respiratória, diminuição do murmúrio ou sinais de gravidade.
impossibilidade de segmento ou retorno na unidade de saúde. Então você, não, eu trabalho numa chácara, eu não vou conseguir vir amanhã, então nós vamos internar, né? Comorbidades descompensadas como diabetes, né? Hipertensão, nem tanto, mas o paciente hipertenso já tem seus mecanismos alterados, né? Às vezes a gente tem que avaliar, porque às vezes ele está usando, por exemplo, diurético, e com isso um paciente que está perdendo líquido, que está chocado, às vezes é necessária a suspensão, né, de diurético ou de algum beta-bloqueador, né? Porque às vezes ele não vai dar conta da resposta. Insuficiência cardíaca, uso de dicumarínicos que deverão ser suspensos e acompanhado, crise asmática, né? E outras situações a critério clínico. Então a gente sempre vai internar o paciente se tiver choque, não der conta de ingerir ou não, os líquidos, né? Tiver algum comprometimento sistêmico mais grave, doenças descompensadas ou socialmente quando o paciente não puder ser acompanhado. Critério de alta, isso é muito importante, gente. Os pacientes precisam preencher todos os 6 critérios a seguir. Então, ele precisa estar estável hemodinamicamente pelo menos 48 horas, por 48 horas. Ter ausência de febre por 48 horas. Ter uma melhora visível do quadro clínico. Isso aqui, gente, é o mais importante. O hematócrito tem que estar normal. Depois que dá um hematócrito normal, 24 horas depois você repete. Estando estável, aí sim você pode dar alta no seu paciente. Nós temos muitos casos de óbitos por alta precoce. E que o paciente começou a estabilizar, já é dada alta, aí ele vai para casa, não hidrata corretamente e vai para o óbito. Então, para dar alta, o hematócrito tem que estar normal e repetido dentro de 24 horas, estando estável. Aí é um candidato a alta. E as plaquetas em elevação e acima de 50.000 unidades, tá? Por milímetro cúbico. Essa é a nova classificação de dengue, então quando você for notificar dengue com sinal de alarme ou dengue grave, né, notificar sempre. Vacina. A vacina, gente, não deu muito certo, ela não é recomendada pelo Ministério da Saúde. A eficácia não é muito boa, exceto no grupo, no dengue 2 e dengue 3, né? 54,7% só no dengue 1, 43% no dengue 2. Atualmente, por exemplo, nós estamos tendo epidemia de dengue 2, né? O sorotipo predominante é o dengue 2. Então, 43% só de eficiência, 71,6% na dengue 3 e 76% na dengue 4. Ela é menos eficaz em criança e naqueles soronegativos. E uma coisa importante, ela pode levar à imunoamplificação. Nós não vimos na resposta inflamatória sistêmica de que quando o vírus entra em contato de novo no organismo, pode fazer uma resposta imunológica mais precoce? Então, a vacina ela pode atuar como esse primeiro episódio, né, de ativação da inflamação, né, e a resposta ser amplificada, a resposta ao quadro. Não foram testados grupos de risco, então, e o tempo de proteção é desconhecido da vacina, ou seja, ela é não recomendada pelo Ministério da Saúde. E aí, gente, vem, só para finalizar, nossos principais desafios. O encaminhamento responsável do paciente. Então, não é só falar, vai para a UPA. Você vai oferecer, orientar a hidratação até a UPA, até chegar na UPA, nos cianos ou cais. Hidratação venosa, se o paciente for grupo C ou grupo D, até a rede de urgência. Então, lá naquele fluxograma do Ministério tem todas as doses a serem utilizadas. O que pode ser fatal em dengue? Não pensar em dengue. Então, gente, febre, 2 daqueles sintomas, pode ser dengue. Espera para o atendimento, o paciente fica 8 horas no UPA esperando para ser atendido. Então, ele está perdendo 8 horas de hidratação. Né? Então, há que se fazer uma triagem que esse paciente seja atendido num tempo hábil. Né?
Considerar a febre só se a temperatura estiver acima de 37,8 e no momento da consulta. A gente viu que na dengue a febre pode ser só referida. Então o paciente fala, não, ontem eu tive febre. Né? Deixar de identificar sinais de alarme. Então eles têm que ser perguntados, você está com dor de barriga? Você está com vômito? Está com tontura? Como é que está o xixi? Está com sudorese? Está com tontura? Né? Deixar de internar paciente com sinal de alarme também pode ser fatal. Deixar de pesquisar sinais vitais e valorizar esses achados. Então, você viu que a sua pressão do paciente está baixa? Valorize esse achado. Desconsiderar o diagnóstico de choque. Nos pacientes que obtuaram, nós vimos muito isso. Né? Desde o início, o paciente lá com pressão 80/60 na admissão e nada foi feito. Desconsiderar a necessidade de reavaliar o caso. Então, mesmo que ele seja um grupo A, né, eu tenho que vê-lo no 3º, no 5º, no 7º dia. Né? Se ele for grupo A, mas aí não está evoluindo muito bem, no outro dia eu já tenho que vê-lo. Né? Então, sempre reavaliar esse paciente. Deixar de prescrever para o paciente a quantidade correta de líquidos que deve ser ingerida. Então, não é só falar, tome muito líquido. Não é. Você vai passar a quantidade de líquidos que ele deverá ingerir. 60, né, dividido por 3, 1/3 disso é soro e 2/3 de outros líquidos. Deixar de avisá-lo que se não estiver conseguindo ingerir o líquido, deve procurar a unidade de saúde imediatamente. Então vai falar, se você não estiver dando conta de tomar o soro, você volte. Você vai para uma urgência. Deixar de orientar sinais de alarme e que deve procurar a unidade de saúde imediatamente se surgirem. Então, a gente já falou muito sobre sinal de alarme. O paciente tem que conhecer, tem que saber o que é um sinal de alarme para ele se identificar. Né? Não ver o resultado do exame no dia quando é necessário. Então, o exame não é só falar, eu pedi, mas não foi feito, o paciente não conseguiu, né? Então, o exame, a gente tem que reforçar com nossos gestores, a gente tem que ver esse resultado quando é necessário. Né? Prescrever soro venoso como fórmula decorada e alta após prescrição sem o paciente ser avaliado. Isso aqui a gente vê muito nas UPAs. Faz 1.500 de soro e manda ele para casa depois. Alta. Não é assim. O paciente deverá ser reavaliado. Se ele foi encaminhado para a UPA, né, ele está apresentando algum indício de má evolução. Então, esse paciente tem que ter um novo hematócrito, tem que avaliar a internação dele. Então, e essa reposição volêmica tem que ser de acordo com o peso, não é para usar nenhuma fórmula decorada. Ir para um hospital ou serviço de urgência e não receber a hidratação necessária. Não ter vaga para retorno. Não, eu atendo só 2 demandas. Gente, na época de epidemia, quando se trata de uma dengue ou mesmo de outras doenças, tudo tem que ser avaliado, né? É um contexto diário que você tem que ver, né? Então, o paciente tem que ser encaixado. Hidratar em quantidade insuficiente, a gente já falou. Hidratar com soro glicosado. Então, a gente viu que soro glicosado só vai entrar depois da estabilização do paciente, na fase de manutenção. Valorizar mais as plaquetas que o hematócrito. Então, a gente vê muito paciente que obtuou porque o médico falou, plaquetas normais, isso não é dengue. E a gente estudou e viu que não é bem assim. O que é uma plaqueta normal? O valor de laboratório geralmente não é de 150 a 450 mil? Então, um paciente com 400 mil plaquetas normais e um de 200 mil, as plaquetas são normais. Mas se ontem ele era 400 mil e hoje ele é 200 mil, então houve uma queda expressiva, não é? 50%. Então, a plaqueta ela é só um guia para a gente da evolução desse paciente. O hematócrito é que vai nos guiar, né? E é claro que a plaqueta, nas fases mais avançadas, você tem que avaliar para ver a conduta com o paciente. Hiperidratar idosos cardionefopatas. Então, nesse sentido, é melhor que estejam internados, que essa hidratação seja acompanhada, seja sempre reavaliada.
Outra coisa que pode ser fatal em dengue, alta precoce, sem 2 hematócitos repetidos e confirmados com 24 horas de coleta, que a gente já disse isso. Alta sem estabilização hemodinâmica, alta sem plaquetas acima de 50.000 e ascensão. O que pode ser fatal em dengue? Aqui vem o último pedido. Deixar de seguir o protocolo do fluxo orientado pelo Ministério da Saúde. Então aqui, gente, tem toda a conduta, tem a classificação. O que você tem que fazer é só ver de quanto em quanto tempo você terá que ver esse paciente, de repetir o exame, a quantidade de líquido, a avaliação se ele é de grupo de risco, a presença de sinal de alarme, orientar nesses grupos em que ele está mais estável sobre o surgimento de sinal de alarme, que sinal de alarme é igual a urgência, né? E avaliação dos dados vitais e conduta correta com esse paciente. Se for no interior de Goiás, esse paciente tem que ser estabilizado, tem que ser transportado de uma forma segura. E é isso, né? Então, espero que tenha contribuído para o melhor tratamento da dengue. Lembrar que o diagnóstico diferencial de dengue e Covid, né? Geralmente na Covid, quando ela não se manifesta de forma atípica, na Covid a gente tem sintomas gripais associados, assim como no H1N1, né? E que no paciente com dengue, a febre, sem outros sintomas, só com aqueles outros 2 sintomas, cefaleia, dor retroorbitária, mialgia, artralgia, exantema, prostração, né? Se o paciente tiver febre com isso, principalmente se não tiver sintomas gripais, pense em dengue, avalie, faça exames, acompanhe, hidrate, para você não perder o seu paciente, né? E a gente poder salvar vidas. Obrigada.